Meus pais esvaziaram meu fundo da faculdade para o restaurante falido do meu irmão. Agora eles precisam ser salvos da falta de moradia e se espera que eu me apresente e seja a boa filha. Descobri que o dinheiro tinha acabado 3 semanas antes da minha formatura do ensino médio. Eu tinha sido aceita na faculdade dos meus sonhos com uma bolsa parcial, e meus pais tinham prometido desde que eu era criança que tinham economizado o suficiente para cobrir o resto. $62 mil em uma conta com meu nome nela. Dinheiro com o qual meus avós tinham contribuído antes de perderem a vida. Dinheiro que eu adicionava a cada aniversário e Natal quando parentes me davam cheques. Dinheiro que deveria ser o meu futuro. Minha mãe me sentou na mesa da cozinha e explicou que eles tiveram que tomar uma decisão difícil. Meu irmão, que tinha 28 anos na época e nunca tinha mantido um emprego por mais de um ano, teve uma oportunidade única na vida. Um amigo estava vendendo um espaço de restaurante por um preço barato, e Keith sempre sonhou em ser chefe. Ele só precisava de algum capital para começar. Eles usaram meu fundo da faculdade como um investimento. Eles esperavam pagar de volta dentro de 2 anos assim que o restaurante decolasse. Perguntei por que ninguém tinha discutido isso comigo. Minha mãe disse que eles não queriam me preocupar durante meu último ano. Eles sabiam que eu entenderia, porque eu sempre fui a razoável, a madura, aquela que nunca causava problemas como o Keith. Ela realmente disse isso como se fosse um elogio. Como se ser responsável significasse que eu merecia ter meu futuro roubado. Perguntei o que eu deveria fazer sobre a faculdade. Ela disse que eu poderia fazer empréstimos como todo mundo, que isso me ensinaria o valor do trabalho duro, que o Keith tinha lutado a vida toda e merecia essa chance. Embora eu sempre tivesse tido as coisas fáceis, eu tive as coisas fáceis porque trabalhei por elas, porque tirei boas notas e fiquei longe de problemas e nunca pedi nada extra aos meus pais. Keith teve as coisas difíceis porque largou a faculdade 2 vezes, foi demitido de todos os empregos que teve, e esperava que nossos pais o livrassem de toda a confusão que ele criava. Mas de alguma forma, eu era a única que precisava aprender sobre trabalho duro. Meu pai não disse nada durante a conversa, apenas ficou sentado olhando para a mesa enquanto minha mãe explicava por que o sonho do meu irmão era mais importante do que minha educação. Quando olhei para ele em busca de apoio, ele resmungou algo sobre como a família tinha que permanecer unida durante tempos difíceis. Fiz empréstimos, adiei minha matrícula por 1 ano para poder trabalhar e economizar dinheiro. Fui para a faculdade comunitária primeiro para reduzir custos, depois me transferi para uma universidade estadual, em vez da universidade dos meus sonhos. Me formei com uma dívida de $53 mil que ainda estou pagando 8 anos depois. O restaurante do Keith durou 11 meses. Quando o restaurante fechou, ele culpou a localização, a economia, os clientes que não apreciavam sua visão. Todos, exceto ele mesmo. Meus pais perderam todo o investimento, os $62 mil do meu fundo da faculdade, mais outros $40 mil que haviam adicionado de suas economias de aposentadoria. Quando Keith disse que só precisava de um pouco mais para dar a volta por cima, mais de $100 mil se foram porque meu irmão queria brincar de chefe. Eles nunca me pediram desculpas, nem uma vez. Minha mãe disse que foi lamentável, mas que eles não poderiam saber que não daria certo. Meu pai continuou sem dizer nada. Keith voltou para a casa deles, e vive lá sem pagar aluguel desde então. Ele tem 36 anos agora e trabalha meio período em uma mercearia. Eu me mudei para o outro lado do país depois da faculdade. Consegui um emprego em marketing que lentamente se transformou em uma carreira. Paguei meu próprio aluguel, minhas próprias contas, meus próprios empréstimos estudantis. Construí uma vida sem absolutamente nenhuma ajuda da família que havia prometido me apoiar. E depois escolheu meu irmão. Eu visitava no máximo 2 vezes por ano, mantinha as conversas superficiais, nunca ficava mais de um fim de semana. Meus pais reclamavam que eu estava distante, que eu tinha mudado, que eu não valorizava mais a família. Eu deixava eles pensarem o que quisessem. Então, no ano passado, meu pai ficou doente. Nada que ameaçasse a vida, mas ele precisou de cirurgia e não pôde trabalhar por vários meses. Minha mãe já tinha se aposentado e as economias deles tinham acabado. O fundo de aposentadoria que eles esvaziaram para o restaurante do Keith, o patrimônio da casa contra o qual fizeram empréstimos para manter o restaurante funcionando por mais alguns meses, acabou. Tudo. Eles me ligaram numa terça-feira à noite. Minha mãe falou a maior parte do tempo enquanto meu pai ficava sentado em silêncio ao fundo, assim como ele fez há 8 anos, quando me disseram que meu fundo da faculdade tinha acabado. Ela disse que precisavam de ajuda com a hipoteca apenas por alguns meses até que o papai pudesse trabalhar novamente. Ela disse que sabia que as coisas estavam tensas, mas eles ainda eram meus pais e precisavam de mim. Perguntei quanto. Ela disse $4 mil por mês. Fiz as contas, era aproximadamente o mesmo valor da parcela do meu empréstimo estudantil, que eu vinha pagando todo mês há anos porque eles tinham roubado meu fundo de educação. Perguntei se o Keith estava contribuindo. Ela ficou quieta. Ele estava morando com ele sem pagar aluguel, trabalhando meio período, não contribuindo com nada. E eles estavam pedindo a mim, aquela que foi forçada a se endividar por causa dele, para pagar a hipoteca deles. Eu disse não, e minha mãe começou a chorar. Encerrei a chamada e sentei no meu sofá olhando para o telefone. E 20 minutos se passaram enquanto eu tentava processar o que tinha acabado de acontecer, com o choro da minha mãe ainda tocando na minha cabeça como um disco arranhado. $4 mil por mês. A mesma quantia que eu pagava para meus empréstimos estudantis todo santo mês. Empréstimos que só existiam porque eles pegaram meu fundo de faculdade e deram para o Keith. A matemática era perfeita demais para ser coincidência. Eles queriam que eu pagasse pelo erro deles 2 vezes. Uma vez quando roubaram meu futuro e agora novamente para salvá-los das consequências dessa escolha. Meu telefone acendeu com o nome da minha mãe. Deixei tocar até cair na caixa postal. 3 minutos depois, ela ligou de novo. Observei a tela piscar e não fiz nada. A terceira ligação veio 10 minutos depois disso. Virei o telefone para baixo na mesa de centro e fui para a cozinha fazer um chá que eu realmente não queria. Quando voltei, havia 3 novas mensagens de voz esperando. Toquei-as no viva voz enquanto me sentava de pernas cruzadas no chão. A primeira mensagem era minha mãe chorando. Sua voz quebrando entre as palavras enquanto me implorava para reconsiderar e pensar no que aconteceria com eles se perdessem a casa. A segunda mensagem tinha menos choro e mais raiva. Ela disse que não podia acreditar que eu estava os abandonando em seu momento de necessidade, que a família deveria ajudar uns aos outros, e que ela nunca pensou que sua própria filha daria as costas aos pais quando eles mais precisassem dela. A terceira mensagem foi pura acusação, dizendo que eu era egoísta, cruel, que tinha me transformado em alguém que ela não reconhecia e que eu me importava mais com dinheiro do que com minha própria família, esperando que eu pudesse viver comigo mesma quando eles acabassem sem teto. Apaguei as 3 mensagens e coloquei meu telefone no silencioso. Na manhã seguinte no trabalho, sentei durante a reunião de equipe sem ouvir uma única palavra que alguém dissesse. Minha chefe me fez uma pergunta direta sobre a campanha de marketing que eu deveria apresentar, e eu apenas olhei para ela até que outra pessoa interveio para responder.
Após a reunião, fui para minha mesa e abri o arquivo da apresentação. Mas os slides se misturavam. Eu continuava pensando na voz da minha mãe, me acusando de abandoná-los. Como se eu fosse a única que tivesse quebrado a confiança da família primeiro. Nina me encontrou durante o intervalo para o café, olhando para minha xícara como se ela pudesse ter respostas. Sentou-se à minha frente na pequena mesa da sala de descanso e esperou. Nina era boa em esperar. Ela nunca pressionava por informações ou preenchia o silêncio com conversas vazias. E depois de 1 minuto inteiro comecei a falar. Contei tudo a ela. 8 anos de ressentimento transbordaram na sala de descanso enquanto outros colegas de trabalho entravam e saíam ao nosso redor. Contei sobre descobrir que meu fundo de faculdade tinha desaparecido 3 semanas antes da formatura. Sobre minha mãe explicando que Keith merecia essa chance porque tinha lutado enquanto eu sempre tive as coisas fáceis. Sobre fazer empréstimos e trabalhar em 2 empregos. E ir para uma faculdade comunitária em vez da minha escola dos sonhos. Sobre o restaurante do Keith falindo após 11 meses. E meus pais nunca se desculparem. Sobre Keith morando de graça por 8 anos enquanto eu pagava uma dívida que não deveria existir. E sobre o telefonema da noite passada pedindo $4.000 por mês enquanto Keith não contribuía com nada. Nina ouviu tudo sem interromper uma única vez. E quando finalmente parei de falar, ela recostou-se na cadeira, cruzou os braços e seu rosto mostrou algo entre raiva e nojo. Mas não de mim. Ela olhou para mim por um longo momento e então disse exatamente 7 palavras que fizeram algo se encaixar no meu cérebro. Então eles querem que você pague pelo erro deles 2 vezes. Senti algo mudar no meu peito. Era exatamente isso que eles queriam. Eles já tinham tomado meu fundo de faculdade e destruído meu futuro financeiro uma vez. E agora queriam que eu entregasse a mesma quantia de dinheiro todos os meses para consertar a bagunça que fizeram com aquele dinheiro roubado. Queriam que eu pagasse pelo restaurante fracassado do Keith 2 vezes. Uma com minha educação e outra com minha renda atual. Nina me contou sobre seu marido, Greg, cuja família tinha feito algo semelhante anos atrás, pegando dinheiro emprestado repetidamente, sempre prometendo pagar de volta e nunca cumprindo, fazendo chantagem emocional com parentes doentes e emergências financeiras e discursos de lealdade familiar, até que Greg finalmente os cortou completamente porque ajudá-los estava destruindo sua própria vida. Os pais dele resolveram seus problemas assim que perceberam que ele não seria mais o banco deles. Reduziram o tamanho da casa, arrumaram trabalhos de meio período e de alguma forma sobreviveram muito bem sem o dinheiro dele. Ouvir isso me fez sentir menos sozinha, menos como a filha terrível que minha mãe estava pintando naquelas mensagens de voz. Naquela noite, meu telefone tocou de um número que eu não reconheci. E quase não atendi, mas algo me fez atender. A voz do meu pai veio fraca e áspera da cirurgia. Ele não perdeu tempo com conversa fiada. Disse que família ajuda a família, que eles me criaram melhor do que isso, que precisavam de mim e eu estava virando as costas para eles quando não tinham para onde ir. Perguntei diretamente por que Keith não estava ajudando, já que Keith morava lá de graça há 8 anos e porque não estava pagando nada pela hipoteca da qual se beneficiava todos os dias. Meu pai ficou quieto. Eu podia ouvi-lo respirando do outro lado da linha, e o silêncio se estendeu por tanto tempo que pensei que ele poderia ter desligado. Então ele murmurou algo sobre Keith estar passando por um momento difícil, que não podia contribuir agora, que estava lutando. Algo estalou dentro de mim, e perguntei quando exatamente o momento difícil de Keith terminaria, já que ele estava passando por um momento difícil por toda a minha vida, lutando e sendo sensível e incapaz de lidar com responsabilidades por mais de uma década enquanto eu lidava com tudo sozinha. Perguntei quando seria o suficiente, quando Keith teria que realmente contribuir em vez de tirar. A voz do meu pai mudou, parecia magoado agora em vez de fraca. Disse que eu tinha me tornado dura, fria, que eu costumava ser uma menina tão doce que se importava com a família e que ele não sabia o que aconteceu com aquela menina, mas sentia falta dela. Desliguei sem dizer adeus, fui para o meu quarto e tirei uma caixa de papelão da prateleira de cima do meu armário. Dentro estavam todas as minhas antigas cartas de aceitação da faculdade. Espalhei-as pela cama e olhei para cada uma. A oferta de bolsa da minha escola dos sonhos com seu prestigioso programa de marketing, o pacote de ajuda financeira que teria coberto tudo com meu fundo de faculdade, a carta de aceitação sobre a qual chorei quando chegou porque estava tão feliz e orgulhosa, tudo aquilo juntando poeira porque meus pais escolheram o sonho do restaurante do Keith em vez da minha educação. Peguei meu laptop e abri uma planilha. Comecei a calcular o custo real da decisão deles. 53 mil em dívida atual de empréstimo estudantil. Olhei a taxa de juros e o cronograma de pagamento e vi que ao longo da vida dos empréstimos eu pagaria quase 78 mil dólares, sendo 25 mil em juros puros, dinheiro indo para bancos em vez de poupança ou aposentadoria ou entrada de uma casa. Mas então tentei calcular as oportunidades de carreira que perdi começando na faculdade comunitária em vez da minha universidade dos sonhos. As conexões de networking que não fiz, os estágios que não pude acessar, os empregos que queriam candidatos de escolas de prestígio. Quanto isso me custou em salário ao longo de 8 anos? Mais uns 50 mil dólares. O número fez meu estômago revirar. A decisão deles de roubar meu fundo de faculdade me custou mais de 100 mil dólares em dívidas, juros e oportunidades perdidas. E agora eles queriam que eu lhes desse 4 mil a cada mês além disso. Queriam que eu continuasse pagando pelo fracasso do Keith para sempre. Fechei a planilha e olhei para os números até que eles se desfocaram. Meu telefone estava na mesa ao lado do meu laptop, escuro e silencioso. 2 dias se passaram sem outra ligação dos meus pais, o que pareceu uma pequena vitória e também de alguma forma pior. O silêncio significava que eles estavam se reagrupando, planejando seu próximo movimento, ou talvez apenas esperando que eu quebrasse sob a culpa. Quando meu telefone finalmente tocou na quinta-feira à tarde, não reconheci o número. Quase deixei ir para o correio de voz, mas algo me fez atender. A voz do outro lado era familiar de uma maneira distante, como uma música que eu não ouvia há anos. Minha tia, irmã do meu pai, que morava a 3 estados de distância e enviava cartões de aniversário com notas de 20 dólares até eu fazer 18 anos. Tínhamos trocado talvez 10 palavras no total no último ano. Todas gentilezas superficiais em reuniões familiares que eu mal frequentava. Ela começou com conversa fiada sobre o tempo e seu jardim e como seu gato tinha aprendido um novo truque. Esperei pelo motivo real de ela estar ligando e veio exatamente quando eu esperava. Sua voz mudou de casual para séria, como se estivesse prestes a dar más notícias. Ela disse que tinha ouvido falar sobre a situação dos meus pais, que a lealdade familiar importava mais do que qualquer outra coisa neste mundo, e que meus avós, os pais dela, ficariam tão decepcionados comigo agora se pudessem ver como eu estava tratando minha mãe e meu pai em seu momento de necessidade. Perguntei se ela sabia a história toda. Ela fez uma pausa por apenas um segundo,
depois descartou como história antiga que eu precisava superar, dizendo que as pessoas cometem erros e os pais fazem o melhor que podem, e que guardar raiva de anos atrás era insalubre e mesquinho. Eu disse a ela que ainda estava pagando por essa história antiga todo santo mês, que meu pagamento de empréstimo estudantil era prova de que o passado não tinha passado de jeito nenhum. Ela suspirou como se eu estivesse sendo difícil de propósito. Disse que eu estava guardando rancor e sendo mesquinha com dinheiro quando meus pais poderiam perder tudo. A viagem de culpa desenrolou-se exatamente como eu sabia que faria. Ela perguntou se eu seria capaz de viver comigo mesma se meus pais acabassem sem teto, pintou um quadro deles vivendo no carro ou em algum abrigo terrível, tudo porque a filha se recusou a ajudar quando tinha os meios. A manipulação era tão óbvia que quase me fez rir, exceto que eu podia sentir funcionando de qualquer maneira. Aquela reviravolta doentia no meu estômago que vinha de anos ouvindo que ser uma boa filha significava me sacrificar. Agradeci por ligar e desliguei antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Eu precisava falar com alguém que realmente entendesse, alguém que estivesse lá quando tudo desmoronou na primeira vez. Então liguei para Selena, minha amiga da faculdade que morava no dormitório ao lado do meu no primeiro ano. Ela tinha me visto voltar dos meus turnos na livraria do campus às 11 da noite. Exausta e atrasada na leitura para minhas aulas da manhã, tinha me ouvido chorar através das paredes finas quando o estresse ficava muito pesado e eu não conseguia mais me segurar. Ela atendeu no segundo toque e mal conseguia explicar a situação antes que ela começasse a praguejar. Selena me lembrou das noites em que chorei até dormir pelo estresse de trabalhar em 2 empregos. Enquanto cursava a carga horária completa, lembrou-se da vez em que pulei refeições por 3 dias, porque tive que escolher entre comprar mantimentos e comprar um livro didático que precisava para um exame. Ela disse que meus pais tiveram 8 anos para pedir desculpas, ou até mesmo apenas reconhecer o que tinham feito comigo, e escolheram não fazer, que a crise atual deles não apagava a traição passada, e que ajudá-los agora não faria de repente com que apreciassem o que tiraram de mim, apenas os ensinaria que chorar e fazer chantagem funcionava, que poderiam continuar me usando sempre que precisassem de dinheiro. Conversamos por mais de 1 hora e quando desliguei me senti mais firme, menos como se estivesse me afogando em culpa e mais como se tivesse chão sólido sob meus pés. Mas esse sentimento não durou muito. As mensagens no Facebook começaram a chegar no fim de semana. Membros da família estendida que eu mal conhecia, pessoas que encontrei talvez 2 vezes em casamentos ou funerais, todos enviando variações da mesma mensagem, dizendo que tinham ouvido falar sobre meus pobres pais e seus problemas financeiros, esperando que eu estivesse fazendo a coisa certa e ajudando-os, pois sabiam que eu era bem-sucedida e vivia longe, e certamente poderia poupar algo para a família. Alguém claramente estava espalhando sua versão dos eventos pela rede familiar, pintando-me como a filha egoísta que abandonou seus pais em dificuldades. Apaguei as primeiras mensagens sem responder. Depois parei de verificar o Facebook completamente. Mas a manhã de segunda-feira trouxe algo que não pude ignorar. Uma mensagem da minha prima, uma das poucas familiares com quem eu realmente gostava e mantinha contato. Ela disse que precisava me contar algo e que eu não ia gostar. Keith tinha acabado de comprar um novo console de jogos. Ela ouviu postando sobre isso no Instagram, exibindo a configuração cara que comprou. E ele também vinha postando fotos de suas refeições de delivery de restaurantes caros e ingressos para shows, gastando o dinheiro do supermercado consigo mesmo, em vez de contribuir com qualquer coisa para a casa, vivendo como alguém sem preocupações no mundo enquanto nossos pais enfrentavam a perda da casa. Olhei as redes sociais do Keith pela primeira vez em meses. E cada postagem das últimas semanas mostrava exatamente o que minha prima havia descrito. Fotos de novos videogames ainda na embalagem, fotos de hambúrgueres chiques e cerveja artesanal de restaurantes da moda, capturas de tela de ingressos para shows que custavam no mínimo $50. Ele postou uma foto de sua nova configuração de jogos há 3 dias, com uma legenda sobre se tratar bem. 3 dias atrás, bem na época em que meus pais me ligaram implorando por dinheiro da hipoteca. Olhei para as fotos até minha visão ficar embaçada. Keith estava vivendo na casa deles de graça, comendo a comida deles, usando a eletricidade e a água deles, e gastando cada dólar que ganhava consigo mesmo. Enquanto isso, meus pais pediam a mim, a filha que forçaram a se endividar para cobrir a hipoteca, a filha que trabalhou em 2 empregos durante a faculdade enquanto que brincava de chefe com meu fundo de educação, a filha que construiu uma vida estável sem qualquer ajuda deles enquanto Keith foi carregado por 8 anos seguidos. Na segunda-feira de manhã, entrei no escritório e não conseguia focar em nada. A apresentação para o cliente que eu estava preparando há semanas parecia impossível. Eu tinha praticado 1 dúzia de vezes, sabia cada slide de cor, mas parada na frente da sala de conferências, perdi meu lugar. Tropecei em palavras que disse perfeitamente no treino, misturei estatísticas e tive que voltar atrás, vendo minha chefe me observando, com preocupação enquanto os clientes trocavam olhares. Quando a reunião terminou, ela pediu para falar comigo em particular. Seguia de volta ao escritório esperando um sermão sobre profissionalismo, mas em vez disso, ela fechou a porta e perguntou se estava tudo bem. Tentei desconversar, mas ela continuou olhando para mim com preocupação genuína, não julgamento. Então contei tudo a ela. O roubo, do fundo da faculdade, o restaurante fracassado do Keith, a crise atual dos meus pais, a campanha de pressão familiar. Expliquei tudo, em uma longa torrente de palavras esperando que ela me dissesse para deixar meus problemas pessoais em casa. Ela não disse. Ela recostou-se na cadeira e me contou sobre sua própria família. Seu irmão tinha problemas com vícios, e seus pais continuavam facilitando. Para ele, pedindo dinheiro a ela para salvá-lo de qualquer bagunça que ele criasse, até que ela finalmente teve que estabelecer limites rígidos e cortar completamente o fornecimento de dinheiro. Os pais dela ficaram furiosos, chamaram-na de egoísta e sem coração. Mas proteger-se financeiramente não era egoísmo. Ela disse que era sobrevivência. Às vezes as pessoas que deveriam te amar tentarão te afogar para se salvarem, e você tem que escolher se deixa que te puxem para o fundo ou se nada para longe. Ela me disse para tirar alguns dias de folga e colocar a cabeça no lugar. Sentei no escritório dela concordando com a cabeça enquanto ela falava sobre bem-estar dos funcionários e recursos de saúde mental. Mas tudo o que eu conseguia pensar era em como deixei meu drama familiar sangrar na única coisa que era completamente minha. Minha carreira, a coisa que construí com zero ajuda de ninguém de lá, a coisa que provava que eu podia ter sucesso sem o apoio deles ou o dinheiro roubado. Voltar para minha mesa parecia mover-se através da água. Peguei meu laptop e disse a Nina que tiraria o resto da semana de folga. Ela apertou meu ombro e disse que provavelmente era inteligente. Dirigi para casa no meio do dia, o que parecia estranho e errado.
O apartamento estava muito quieto. Fiz café que não bebi e olhei para meu telefone, meio esperando outra ligação da minha mãe. Em vez disso, abri meu laptop e comecei a digitar. Não, um e-mail, não um documento de trabalho. Apenas uma lista de tudo que eu tinha feito sozinha desde o dia em que me disseram que meu fundo de faculdade tinha desaparecido. Paguei minha faculdade comunitária enquanto trabalhava 40 horas por semana em uma livraria. Transferi-me para a universidade estadual com uma bolsa parcial que ganhei com minhas notas, não com a ajuda deles. Formei-me em marketing apesar de trabalhar em 2 empregos o tempo todo. Mudei-me para o outro lado do país com tudo o que possuía no meu carro. Velho, encontrei este apartamento, mobiliei-o peça por peça de brechós e liquidações. Construí minha carreira de uma posição inicial para especialista sênior de marketing. Paguei meu aluguel todo mês por 8 anos sem perder um único pagamento. Fiz meus pagamentos de empréstimo estudantil todo mês. 53 mil que nunca deveriam ter existido. A lista continuava crescendo e cada conquista parecia maior quando eu havia escrita assim, prova de que eu não tinha apenas sobrevivido sem eles. Eu tinha realmente me saído bem. Enquanto isso, Keith estava morando na casa deles de graça por esses mesmos 8 anos, trabalhando meio período, contribuindo com nada, gastando seu dinheiro do mercado em videogames e shows enquanto eu pagava uma dívida que existia por causa dele. Meu telefone tocou. E o nome da minha mãe iluminou a tela. Quase deixei ir para o correio de voz como vinha fazendo. Mas algo em ver minha lista de conquistas me fez sentir mais forte, então atendi. Ela começou a chorar imediatamente. Grandes soluços ofegantes que pareciam teatrais. Até pelo telefone. Eles iam perder a casa até o final do mês, já tinham perdido um pagamento da hipoteca e o banco estava enviando cartas ameaçadoras. A recuperação do meu pai estava demorando mais do que o esperado. E eles não tinham renda, nem economias e para onde se virar. Esperei até que ela terminasse e então fiz a pergunta que deveria ter feito durante a primeira ligação. Por que Keith podia pagar por novos consoles de jogos e ingressos para shows se as coisas estavam tão desesperadoras? O choro parou. Ela ficou quieta por alguns segundos. E então sua voz mudou. Ficou defensiva e afiada, dizendo que eu não entendia como as coisas eram difíceis. Para ele, que ele era sensível, lutava contra a depressão e precisava desses pequenos prazeres para lidar com o quão difícil sua vida tinha sido. Senti algo estalar dentro do meu peito. E disse a ela que eu também tive depressão quando estava trabalhando em 2 empregos e cursando a carga horária completa, porque eles roubaram meu fundo de faculdade para financiar a fantasia de restaurante. Dele quando eu comia miojo no jantar 5 noites por semana porque não podia pagar mantimentos e livros didáticos, quando estava tão exausta que adormecia na biblioteca entre os turnos. Mas eu não tive o luxo de alguém me carregando. Tive que funcionar de qualquer maneira porque ninguém ia me resgatar. A linha ficou completamente silenciosa. Então minha mãe disse que eu estava sendo cruel, que estava jogando o passado na cara dela quando eles precisavam de ajuda agora, que ela nunca esperou que sua própria filha fosse tão sem coração. Abri a boca para responder, mas ela continuou falando que a recuperação do meu pai não estava indo bem, que o estresse de potencialmente perder a casa estava piorando tudo, que a pressão arterial dele estava alta e ele não estava dormindo, que o médico disse que o estresse poderia causar complicações sérias e perguntou se algo acontecesse com ele por causa disso. Eu conseguiria viver comigo mesma sabendo que tinha o dinheiro para ajudar, mas escolhi não fazê-lo. Encerrei a ligação. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair o telefone. A raiva e a culpa se misturavam no meu estômago até eu sentir enjoo. Reconheci o que ela estava fazendo, a mesma manipulação que sempre usaram, o mesmo padrão de me tornar responsável por suas escolhas e consequências, mas reconhecer não fez parar de funcionar. Ainda sentia a culpa me corroendo mesmo sabendo que era fabricada. Nina me mandou uma mensagem naquela noite perguntando se eu queria ir jantar lá. Disse que Greg estava fazendo sua famosa massa e eles tinham bastante. Quase disse não porque não queria estar perto de pessoas, mas então percebi que era exatamente isso que minha família queria, que eu me isolasse e cozinhasse na culpa até ceder. Então disse sim. A casa deles estava quente e cheirava a alho e tomates. Quando cheguei, Greg me entregou uma taça de vinho e disse para sentar e relaxar. Jantamos na mesa da cozinha e tentei focar na comida e, na conversa em vez do telefonema ainda repassando na minha cabeça. Após o jantar, Nina tirou os pratos e Greg recostou-se na cadeira. E olhou pra mim com aquela expressão de quem sabia das coisas. Ele me contou que sua família tinha feito a mesma coisa com ele. Seus pais e seus 2 irmãos o trataram como um caixa eletrônico por anos. Toda vez que havia uma crise, toda vez que alguém precisava de dinheiro, ligavam pra ele porque ele tinha um bom emprego e sem filhos e claramente não precisava de todo aquele dinheiro que estava ganhando. Ele ajudou no começo, pagou o conserto do carro da mãe, cobriu o aluguel do irmão quando foi demitido, enviou dinheiro para as contas médicas do pai, mas nunca parava. Toda vez que ele ajudava, havia outra crise logo atrás, outra emergência, outra situação desesperadora. A saúde da mãe piorava cada vez mais, sempre convenientemente quando precisavam de dinheiro. Seus irmãos sempre tinham alguma tragédia que exigia resgate financeiro imediato. Greg disse que finalmente percebeu que eles estavam usando sustos de saúde e ameaças de falta de moradia para controlá-lo, para fazê-lo se sentir responsável por problemas que não criou. Então ele parou, cortou o dinheiro completamente. Sua família enlouqueceu, chamou-o de egoísta e sem coração e um filho terrível. Disseram que se algo acontecesse com sua mãe seria culpa dele. Nina estendeu a mão e pegou a mão de Greg, dizendo que a família dele eventualmente entendeu. Uma vez que perceberam que ele não seria mais o plano de backup, encontraram outras soluções. Seus pais se mudaram para uma casa menor que podiam pagar. Seus irmãos conseguiram empregos melhores e aprenderam a orçar. Eles sobreviveram sem ele, o que provou que poderiam ter feito isso o tempo todo. Dirigi para casa vinda da casa de Nina e Greg com as palavras deles, pesando na minha cabeça. As luzes da rua passavam borradas pelas janelas do meu carro, enquanto eu continuava pensando no que Greg tinha dito sobre sua família eventualmente se virar. Será que meus pais realmente acabariam sem teto se eu não ajudasse? Ou isso era apenas outra maneira de me manipular para dar dinheiro a eles? Eles vinham fazendo más escolhas há anos, sempre encontrando alguém ou algo para salvá-los. Talvez eu fosse apenas o plano de backup mais recente. E se eu dissesse não, eles teriam que realmente resolver seus próprios problemas pela primeira vez. O pensamento parecia libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. Passei a maior
parte do dia seguinte sentada na mesa da minha cozinha com meu laptop aberto, pesquisando opções que tenho certeza que meus pais nem consideraram. Casas menores na área deles estavam listadas pela metade do que pagaram pelo lugar atual há 30 anos. Encontrei apartamentos que custariam 1/4 do pagamento da hipoteca deles. Keith poderia conseguir um emprego em tempo integral em, literalmente, qualquer loja ou restaurante e ganhar o suficiente para cobrir o aluguel se cobrassem dele o que ele deveria estar pagando o tempo todo. Meu pai poderia solicitar benefícios por invalidez, já que sua cirurgia teve complicações. E minha mãe tinha apenas 63 anos e era saudável. Jovem o suficiente para voltar a trabalhar meio período se quisesse. Fiz uma lista de todas as soluções possíveis e nenhuma única exigia que eu drenasse minha conta bancária ou assumisse a dívida deles. Eles tinham opções. Apenas não queriam usá-las porque essas opções exigiam mudança real e esforço. Então abri minha própria planilha financeira e olhei para os números com olhos completamente claros pela primeira vez desde a ligação da minha mãe. Se eu lhes desse $4.000 todo, teria que parar de fazer os pagamentos extras nos meus empréstimos estudantis que estavam me ajudando a quitá-los mais rápido. Meu fundo de emergência que passei 3 anos construindo acabaria em 6 meses. A segurança financeira que trabalhei tanto para criar, a estabilidade que construí inteiramente sozinha sem ajuda de ninguém, desapareceria. E eu estaria de volta onde estava há 8 anos. Lutando, estressada e mal mantendo a cabeça acima da água, exceto que desta vez seria minha escolha. E isso de alguma forma tornava tudo pior. Na quarta-feira à tarde, eu estava trabalhando de casa quando alguém bateu na porta do meu apartamento. Eu não esperava ninguém e quase não atendi. Mas as batidas continuaram, mais insistentes. Olhei pelo olho mágico e meu estômago despencou. Meus pais estavam parados no corredor. Minha mãe parecia terrível, o rosto pálido e abatido com olheiras escuras como se não dormisse. Há dias, meu pai estava apoiado pesadamente em uma bengala, os ombros curvados. Eles devem ter dirigido 10 horas para chegar aqui, e meu pai definitivamente não deveria estar viajando tão cedo após a cirurgia. Foi aí que soube exatamente o quão desesperados estavam. Abri a porta e eles entraram no meu apartamento sem esperar convite. Meu pai sentou-se cuidadosamente no meu sofá, estremecendo a cada movimento. Minha mãe sentou-se ao lado dele, a bolsa agarrada no colo como um escudo. Todos nós ficamos nos olhando por um longo momento e percebi que essa era a conversa que deveríamos ter tido há 8 anos, a que vínhamos evitando através da distância e visitas superficiais de feriado, e fingindo que tudo estava bem quando nada estava bem. Sentei-me na cadeira em frente a eles e comecei a falar antes que minha mãe pudesse lançar qualquer viagem de culpa que tivesse preparado durante a viagem. Disse a eles exatamente o que a escolha deles me custou. Os $62.000 foram apenas o começo. Expliquei sobre os empréstimos, os juros, que continuavam somando, os anos trabalhando em 2 empregos enquanto assistia às aulas, a exaustão e o estresse, e a preocupação constante com dinheiro. Falei sobre as oportunidades de carreira que perdi porque comecei na faculdade comunitária em vez da minha escola dos sonhos, as conexões que não fiz, os estágios que não pude pegar porque tinha que trabalhar. Minha mãe abriu a boca pra interromper com alguma justificativa, mas continuei. 8 anos de silêncio estavam terminando agora, e ela ia ouvir tudo. Meu pai finalmente falou, sua voz quieta e tensa. Disse que eles realmente acreditavam que o restaurante daria certo, pensavam que estavam investindo no futuro do que o restaurante teria sucesso e poderiam me pagar com juros. Talvez até mais do que tinham tirado. Ele realmente parecia estar tentando entender porque eu estava tão chateada, como se fosse a primeira vez que ele realmente pensava nisso da minha perspectiva, mas suas palavras só me deixaram com mais raiva, porque nunca consideraram investir no meu futuro da mesma maneira. Perguntei a ele diretamente por que o futuro do Keith valia um investimento de mais de $100.000, mas minha educação não valia os 62 mil que me prometeram desde criança. Por que o sonho do Keith ser chefe merecia o dinheiro deles, as economias de aposentadoria e o valor da casa? Mas meu sonho de ir para minha escola de primeira escolha não merecia o dinheiro que era literalmente já meu. Minha mãe interveio e disse que não era a mesma coisa, que Keith precisava de ajuda, que ele tinha lutado a vida toda e essa era sua única chance. Mas eu sempre fui capaz de lidar com as coisas sozinha. Sempre fui inteligente e responsável e capaz de resolver as coisas. Foi quando tudo se encaixou tão claramente que quase doeu. Eles sempre viram minha competência como uma razão para me dar menos apoio em vez de mais. Ser responsável, tirar boas notas e ficar longe de problemas não me garantiu o investimento. Deles fez parecer que eu não precisava dele, enquanto os constantes fracassos e irresponsabilidade de Keith faziam parecer que ele merecia ser resgatado repetidamente. Eles me puniram por ser capaz tirando meu apoio, e o recompensaram por ser incapaz dando-lhe tudo. O padrão esteve lá minha vida toda e eu nunca tinha visto claramente até agora. O telefone da minha mãe tocou na bolsa e ela realmente atendeu ali mesmo na minha sala de estar. Ouvi a voz do Keith pelo alto-falante perguntando quando eles voltariam para casa, dizendo que precisava de uma carona para a casa de um amigo e queria saber se voltariam logo. Minha mãe prometeu que estariam em casa amanhã e perguntou se ele precisava de mais alguma coisa. Assisti isso acontecer em tempo real. Meus pais sentados no meu apartamento me implorando por dinheiro enquanto meu irmão de 36 anos ligava pedindo carona como um adolescente. Toda a dinâmica era tão clara e tão absurda que era quase engraçada. Quase. Virei-me para eles depois que minha mãe encerrou a ligação e perguntei se Keith sequer tinha sido informado de que eles estavam prestes a perder a casa. O rosto da minha mãe ficou tenso. Ela olhou para o meu pai depois de volta para mim e disse que não queriam sobrecarregá-lo com isso agora. Senti algo estalar dentro de mim. Vocês? Não queriam sobrecarregá-lo? O homem de 36 anos morando de graça na sua casa não precisa saber que seus pais estão enfrentando a execução da hipoteca. Mas eu devo pagar $4.000 por mês para consertar isso? Meu pai se mexeu no assento, ainda se recuperando da cirurgia e parecendo pior do que quando chegaram. E disse que Keith estava passando por um momento difícil emocionalmente e o estresse não seria bom para ele. Quase ri e perguntei: e o meu estresse? E o estresse que passei trabalhando em 2 empregos na faculdade porque vocês roubaram meu fundo de educação para o sonho do restaurante dele? Isso importava? Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas novamente, mas continuei. Não vou dar dinheiro a vocês, mas ajudarei de outras maneiras. Sentarei com vocês e criarei um orçamento real. Ajudarei a pesquisar casas menores se precisarem reduzir
Estarei lá até quando vocês disserem a Keith que ele precisa começar a contribuir como um adulto, mas não vou preencher um cheque. O rosto dela mudou, as lágrimas secaram rápido, e sua boca se apertou em uma linha fina. Ela queria dinheiro, não ajuda real, não soluções que exigissem que ela mudasse algo ou responsabilizasse. Ela queria que eu fizesse o problema desaparecer para que tudo pudesse ficar exatamente igual. Meu pai inclinou-se para a frente, a voz quieta mas tensa, perguntando o que deveriam fazer se não pudessem fazer o pagamento do próximo mês, já que tinham perdido e o banco estava enviando cartas. Olhei para ele, realmente olhei para ele e disse as palavras exatas que me disseram há 8 anos: se virem como todo mundo. O silêncio no meu apartamento era tão espesso que eu podia senti-lo pressionando minha pele. Minha mãe levantou-se primeiro, agarrando a bolsa com as mãos trêmulas. Meu pai levantou-se mais devagar, estremecendo, de dor da cirurgia, e caminharam até a minha porta sem mais uma palavra. Minha mãe estava chorando novamente quando chegou ao corredor, e meu pai a seguiu em completo silêncio, exatamente como sempre. Fechei a porta atrás deles e fiquei parada por um longo tempo. A culpa me atingiu em ondas, mas por baixo dela havia outra coisa, algo mais leve. Eu finalmente tinha dito coisas que precisavam ser ditas por quase uma década. Parei de protegê-los das consequências de suas próprias escolhas. Naquele fim de semana, marquei uma consulta com um terapeuta. Encontrei alguém chamado Jasper, que se especializava em questões familiares e tinha vaga na terça-feira. Seguinte, eu não podia continuar carregando 8 anos de raiva enquanto também esperavam que eu resgatasse meus pais da bagunça que criaram. O peso disso estava afetando meu trabalho, meu sono, tudo. Eu precisava de ajuda profissional para organizar o emaranhado de culpa, raiva e obrigação que vinha crescendo desde aquela conversa na mesa da cozinha antes da minha formatura do ensino médio. Minha primeira sessão com Jasper aconteceu em um pequeno escritório com plantas em todas as superfícies e iluminação suave que provavelmente deveria ser calmante. Contei tudo a ele: o fundo da faculdade, o restaurante, a dívida, o telefonema, meus pais aparecendo no meu apartamento. Ele ouviu sem interromper, tomando notas em um bloco amarelo e, quando terminei, olhou para mim e disse: a crise financeira de seus pais é o resultado de múltiplas más decisões ao longo de muitos anos, não da recusa de uma filha em ajudar. As palavras me atingiram mais forte do que eu esperava. Ele continuou: eles escolheram esvaziar a poupança de aposentadoria, escolheram pegar empréstimos contra a casa, escolheram facilitar a dependência do seu irmão por quase uma década. Esses são padrões, não acidentes. Concordei com a cabeça, sentindo algo se soltar no meu peito. Recostou-se na cadeira e perguntou o que eu tinha medo que acontecesse se não os ajudasse. Pensei sobre isso, realmente pensei, e disse que tinha medo de que eles nunca me perdoassem, que eu seria a vilã da família para sempre, a filha egoísta que abandonou seus pais quando mais precisavam dela. Jasper escreveu algo e disse: você tem sido o bode expiatório da família, há anos de qualquer maneira, culpada por ser distante enquanto seu irmão é desculpado por ser dependente. Qual é a diferença real? Eu não tinha resposta para isso. Naquela noite, comecei a investigar a situação financeira dos meus pais usando registros públicos e informações da minha prima, que ainda morava na minha cidade natal. O que encontrei fez meu estômago revirar. Eles tinham refinanciado a casa 3 vezes, nos últimos 15 anos, cada vez retirando o valor da casa. A hipoteca era realmente maior agora do que quando compraram o lugar há 30 anos. Cada refinanciamento zerava o relógio. Estendia os pagamentos, retirava dinheiro que desaparecia nos empreendimentos fracassados do Keith e em seu próprio mau planejamento. O quadro completo tornou-se claro de uma maneira que não era antes. Isso não era apenas sobre meu fundo de faculdade ou o restaurante. Meus pais tinham sido financeiramente imprudentes por anos, fazendo escolhas baseadas em emoção em vez de realidade, resgatando Keith repetidamente, pegando empréstimos contra o futuro repetidamente, e agora finalmente tinham ficado sem ativos para vender e filhos para espremer. Eles tinham queimado tudo e queriam que eu fosse a próxima fonte de combustível. Minha prima me enviou uma mensagem 2 dias depois que tornou tudo ainda mais claro. Keith estava falando em reuniões familiares, dizendo às pessoas que eu era rica e egoísta, que ganhava 6 dígitos e me recusava a ajudar nossos pais em dificuldades. O número estava errado e inflado. O contexto estava completamente ausente, mas explicava por que tias e tios que eu mal conhecia estavam repentinamente me enviando mensagens sobre lealdade familiar. Keith estava fazendo uma campanha de difamação enquanto vivia de graça e comprava novos equipamentos de jogos. Abri meu laptop naquela noite e comecei a escrever o e-mail para meus pais. Cada frase exigiu pensamento cuidadoso porque eu queria ser clara sobre os limites sem soar cruel. Expliquei que não podia dar dinheiro diretamente, mas pagaria para eles se reunirem com um consultor financeiro que pudesse revisar a situação e criar um plano. Ofereci ajuda para pesquisar casas menores se a redução fizesse sentido, e disse que estaria disposta a sentar com todos, incluindo que para discutir como cada membro da família poderia contribuir para resolver esse problema. Li 3 vezes antes de enviar, garantindo que cada palavra fosse exatamente o que eu queria dizer. A resposta veio 2 dias, depois da minha mãe. O e-mail dela tinha 8 parágrafos, e nenhum deles abordava nada do que eu tinha realmente oferecido. Ela escreveu sobre como se sentia magoada, como me criou para valorizar a família, como nunca imaginou que sua própria filha os abandonaria quando mais precisassem, disse que meu pai estava piorando com o estresse, e que ela não conseguia dormir à noite sabendo que eu estava confortável em minha vida, enquanto eles perdiam tudo, e terminou dizendo que esperava que eu pudesse viver comigo mesma se algo acontecesse com eles. Li 2 vezes, e senti minhas mãos tremerem, mas não respondi imediatamente. O e-mail do meu pai chegou na manhã seguinte. Tinha apenas 4 frases. Ele disse que entendia que eu ainda estava com raiva da situação do fundo da faculdade. Escreveu que talvez devessem ter lidado com as coisas de forma diferente naquela época. Disse que sabia que eu tinha trabalhado duro para construir minha vida, e não queria tirar isso de mim. E terminou dizendo que esperava que pudéssemos descobrir algo que funcionasse para todos. Não foi um pedido de desculpas, não exatamente, mas foi mais reconhecimento do que eu tinha recebido em 8 anos. Respirei fundo e respondi a ele. Agradeci por reconhecer o que aconteceu no passado.
e disse que significava algo que ele tivesse dito isso. Repeti minhas ofertas de ajuda com o consultor financeiro e a pesquisa de redução de tamanho, e disse que estava disposta a ajudá-los a encontrar soluções, mas não podia ser a solução, eu mesma. Escrevi que amava os dois, mas não podia me incendiar para mantê-los aquecidos, especialmente quando Keith estava parado ali fazendo nada enquanto esperava que todos os outros o carregassem. Apertei em enviar antes que pudesse duvidar das palavras. Então nada aconteceu. 2 semanas se passaram sem uma única mensagem de nenhum dos pais. Sem ligações, sem mensagens de texto, sem e-mails. O silêncio parecia deliberado. Como punição por não dar o que queriam. Tive uma sessão de terapia com Jasper durante a 2ª semana e contei a ele sobre os e-mails e o silêncio que se seguiu. Ele recostou-se na cadeira e perguntou como o silêncio me fazia sentir. Admiti que me deixava ansiosa, como se estivesse esperando o outro sapato cair. Jasper concordou e disse que esse era exatamente o ponto. Explicou que meus pais estavam usando o silêncio como uma ferramenta de manipulação, tentando me deixar tão desconfortável que eu entraria em contato e cederia às demandas deles. Ele disse que o silêncio tinha a intenção de me punir por estabelecer limites, de me fazer sentir culpada o suficiente para quebrar. Passamos o resto da sessão trabalhando no gerenciamento dessa culpa, em reconhecer que a escolha deles de não entrar em contato comigo era apenas outra maneira de tentar controlar meu comportamento. Minha prima me enviou uma mensagem no dia 16 do silêncio. Ela disse que meus pais finalmente tinham dito a Keith que ele precisava começar a pagar aluguel e conseguir um emprego em tempo integral. Aparentemente, Keith teve um ataque completo, gritando sobre como era injusto e ameaçando sair de casa. Minha mãe estava devastada porque seu menininho estava chateado com ela, de acordo com minha prima, e passara 2 dias chorando por causa disso. Senti uma mistura estranha de satisfação e tristeza lendo aquela mensagem. Satisfação de que eles finalmente estavam fazendo Keith assumir alguma responsabilidade. Tristeza por ter sido necessária uma crise financeira, e minha recusa em salvá-los antes que fizessem isso. 3 dias após a mensagem da minha prima, meu pai ligou. Quase não atendi, mas algo me fez atender. A voz dele parecia cansada e derrotada, mas também ligeiramente aliviada. Ele me disse que decidiram vender a casa e se mudar para um lugar menor. Disse que estiveram em negação sobre a situação por muito tempo e que minha recusa em ajudar os forçou a encarar a realidade. Ele não me pediu dinheiro desta vez, apenas me disse o que tinham decidido. Ofereci novamente ajuda com a logística e desta vez ele aceitou. Durante a semana seguinte, tivemos várias ligações telefônicas onde os ajudei a pesquisar corretores de imóveis na área deles, empresas de mudança e casas menores que pudessem pagar. Enviei links para condomínios e casas geminadas. Ajudei-os a entender por quanto a casa deles poderia ser vendida e os guiei pelo processo de redução. As conversas pareciam diferentes de todas as que tivemos em anos, mais honestas e práticas. Minha mãe mal participou de qualquer uma das chamadas de planejamento. Quando ela participava, ficava em silêncio e fria. Meu pai admitiu durante uma ligação que ela estava com raiva dele por ceder à mudança. Percebi então o que estava acontecendo. Minha mãe queria que eu os resgatasse para que não tivessem que mudar nada em suas vidas, para que Keith pudesse continuar morando de graça e eles pudessem continuar facilitando para ele. Meu pai estava começando a ver que a mudança aconteceria quisessem ou não, que tinham ficado sem maneiras de evitá-la. Keith se mudou, indo ficar com um amigo que aparentemente tinha um quarto vago. A casa dos meus pais foi colocada à venda e vendida em 3 semanas. Eles encontraram um pequeno condomínio de 2 quartos, em um complexo para pessoas acima de 55 anos, e o pagamento da hipoteca era menos da metade do que pagavam. De repente, a crise financeira deles foi resolvida sem um único dólar meu. Eles tinham opções o tempo todo, apenas não queriam usá-las enquanto pensavam que eu poderia ceder e me tornar a rede de segurança deles. O e-mail da minha mãe chegou numa terça-feira à tarde, 3 semanas depois de terem se mudado para o condomínio. O assunto dizia atualização, e a mensagem tinha 2 frases. Eles estavam instalados no novo lugar e tudo estava bem. Nenhum agradecimento pelas horas que passei pesquisando agentes e ajudando a planejar a logística. Li 2 vezes, procurando por algo que não estava lá, algum reconhecimento da minha ajuda ou até mesmo uma expressão básica de gratidão. Nada. Apenas informações frias entregues como um boletim meteorológico. Apaguei e voltei ao trabalho, sentindo aquela mistura familiar de mágoa e alívio. Meu pai ligou naquela noite enquanto eu fazia o jantar. A voz dele parecia diferente, mais leve de alguma forma, e ele realmente me agradeceu por ajudá-los na mudança. Ele admitiu que a redução era algo que deveriam ter feito anos atrás, que viver em uma casa grande demais para eles com pagamentos que não podiam pagar tinha sido tolice. Foi o mais perto que ele já chegou de dizer que cometeram erros. E tive que me sentar porque minhas pernas ficaram fracas. Conversamos por 20 minutos sobre nada importante, apenas conversa normal sem tensão ou manipulação. E quando desligamos, chorei por razões que não conseguia explicar totalmente. O escritório de Jasper se tornou familiar nos últimos meses. A poltrona de couro gasta e a planta no canto constantes, em uma vida que parecia mudar constantemente. Contei a ele sobre o e-mail frio da minha mãe e o telefonema inesperado do meu pai, sobre me sentir vingada por terem encontrado soluções sem meu dinheiro, mas também triste por ter sido necessária uma crise para forçar qualquer mudança. Ele se inclinou para frente e disse algo que ficou comigo. Ambas as coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Você pode estar certa sobre seus limites e ainda sentir tristeza pela disfunção familiar que tornou esses limites necessários. Fazer a escolha certa não significa que não vai doer. Sentei com isso por um tempo, deixando-me sentir tanto a satisfação quanto a dor sem tentar cancelar uma com a outra. O alívio de estar certa e a dor das feridas familiares, que talvez nunca cicatrizem totalmente, existiam juntos no meu peito. E pela primeira vez não tentei afastar nenhum sentimento. E 3 meses após aquele telefonema inicial da minha mãe, fiquei no meu banheiro me arrumando para o trabalho. E percebi que me sentia diferente. Não feliz exatamente, mas estável de uma maneira que não estava há anos. Meu fundo de emergência estava intacto. Meu saldo de empréstimo estudantil estava diminuindo em vez de aumentar. E minhas avaliações de desempenho no trabalho estavam fortes novamente.
Eu tinha sobrevivido à decepção da minha família sem desmoronar ou ceder. A culpa ainda aparecia às vezes, geralmente tarde da noite quando eu não conseguia dormir, mas não me controlava mais. Aprendi que podia me sentir culpada e ainda saber que fiz a escolha certa, que a opinião deles sobre mim não precisava se tornar minha opinião sobre mim mesma. Meus pais encontraram suas próprias soluções assim que perceberam que eu não seria seu plano de backup, o que provou que tinham opções o tempo todo. Keith estava morando com um amigo e realmente trabalhando em tempo integral agora, de acordo com minha prima, forçado à responsabilidade pelas circunstâncias em vez de escolha. A crise se resolveu sem um único dólar meu e eu ainda estava de pé. Meu relacionamento com meus pais parece diferente agora do que antes do telefonema. Conversamos talvez uma vez por mês, conversas superficiais sobre o tempo e o trabalho, que não vão mais fundo do que tópicos seguros. Minha mãe ainda não me agradeceu por ajudar na mudança e provavelmente nunca o fará, orgulhosa demais ou com raiva demais para reconhecer que eu estava certa sobre eles terem outras opções. Meu pai envia mensagens de texto ocasionais, geralmente apenas checando ou compartilhando uma foto de algo aleatório, e eu respondo porque essas pequenas conexões parecem genuínas de uma maneira que nosso relacionamento nunca foi antes. Aceitei que não posso fazê-los ver o que tiraram de mim há 8 anos quando esvaziaram meu fundo de faculdade, não posso fazê-los entender os anos de luta e dívida e oportunidades perdidas que a escolha deles criou, mas também não tenho que continuar pagando pelos erros deles, financeira ou emocionalmente. Algumas feridas familiares não cicatrizam de forma limpa, o tecido cicatricial grosso e visível mesmo anos depois, mas pelo menos não estou sangrando mais enquanto tento enfaixar as deles, não sacrificando minha própria estabilidade para sustentar pessoas que nunca pediram desculpas por roubar meu futuro. A distância entre nós é honesta agora, construída na realidade em vez de obrigação, e estou bem com isso.